Muito bem, vamos dar início a mais um estudo. Boa noite a todos, boa noite, Misélia. Boa noite, Rita, boa noite a todos. Nós estamos aqui mais para um estudo do Evangelho, né, baseado no Mildinho Uberaba, do Aloysio Elias. Só queria informar, eu já tenho colocado já nos comentários, mas a gente teve que mudar o número dos episódios, né, criar um número nosso, para não confundir, que houve não uma queixa, uma pessoa solicitou, né, que a gente não fizesse a mesma numeração para não confundir. O pessoal está procurando a Luísa e achar a gente, né? E eu achei prudente a gente trocar. Mas agora, na descrição do vídeo, eu estou colocando a qual episódio ele se refere. Entendeu? Então, na descrição você encontra, é o episódio, acho que uma coisa é o 72, mas se refere ao episódio 185 da Luísa, tá bom? Então, a nossa leitura inicial é do livro Palavras de Vida Eterna, Olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus, está em Mateus, capítulo 6, versículo 22. Olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras e olhos de frieza, olhos de irritação. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre, e guardará contigo os olhos bons a que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-lhes a glória da eterna luz. A gente está gravando hoje, né? Essa gravação é dia 12, amanhã é dia de Santa Luzia, né? Santa Luzia é protetora dos olhos, né, Cônica? Até que agora é Água Santa, né? Mas quando eu vim para Bicas, eu me lembrava, e a minha irmã é de dia 13 de dezembro, então eu ainda brincava com ela que era sempre feriado aqui, né? Porque, e ali ainda existe, né, uma imagem de Santa Luzia, as pessoas iam, né, pegar água lá para proteção dos olhos, né? Aí eu achei aqui uma prece dos olhos, do Michael Sullivan, é um cantor, não conheço ele não, mas é bonita a prece. É uma música, né? Na verdade, por favor, ler. Meu Senhor, Pai da terra e dos homens, escutai essa prece dos olhos. Minha mãe e Senhora do mundo, faz chover pelos olhos de Deus. Abençoe a terra, a nossa gente, faz dos nossos filhos a tua semente. Que eles colham o fruto que a gente nunca colheu. Que eles vejam mais vida no chão que a vida morreu. Meu Senhor, Pai da terra e dos homens, escutai essa prece dos olhos. Minha mãe e Senhora do mundo, faz chover pelos olhos de Deus. Alivia o medo, a dor da fome, pela fé do povo, em vosso nome. Que a gente passe essa força, que a força deles lhes dá, que a gente veja o futuro, para que eles vejam o milagre. Bonito, né? Quer dizer, a força do olhar, né? Às vezes, agora que a gente está assim, com máscara, né? E a gente não pode mostrar um sorriso às vezes, né? Mas a gente aprendeu a sorrir com o olhar e ter um olhar bom para as pessoas, né? Faz muita diferença, né? E às vezes até pelo olhar mesmo você percebe qual que é a intenção da pessoa. Então, com a nossa leitura hoje, né? Nosso estudo hoje, a gente está naquele comentário, né? Que Jesus está fazendo sobre a parábola do semeador. E o tema central que é tratado é a missão educadora de Jesus. Então, o Aloysio fala, né? Eu achei que Jesus não veio aqui só para curar, ou para curar o leproso, o cego. A atividade dele era de mestre, né? Eu lembrei que, acho que lá no Santo Antônio, que eu fui fazer um pagamento lá no escritório, tem um quadro enorme que está escrito assim, ele será chamado, né? E aí, o quadro é interessante porque eles pegaram vários, eles escrevem assim, o rei, o rabi, mas assim, é um quadro grande que tem muitas descrições de como Jesus seria chamado, né? E embaixo, pequenininho, tem o versículo
ou o trecho da Bíblia, do Velho Testamento, de qualquer coisa, do Apocalipse, onde se faz referência a ele. Achei uma pesquisa interessante. Mas eu colocaria no fundo, né? No último, como adendo ali, eu colocaria. Mas mestre, né? Que ele fala quando Jesus aceita, mestre eu sou. Quer dizer, diante de tantos títulos que foi dado a ele, o único que ele aceitou foi o de mestre. Então, é isso que ele está falando, né? Que Jesus está ensinando e educando. E aí o Luiz lembra da palavra educare, né? Que é colocar para fora um potencial positivo. Quer dizer, quando você... Achei interessante essa ideia, porque o que é educar? Tentar colocar para fora aquilo que a pessoa tem de bom, é algo que já tem nela, né? Não dá para você tirar aquilo que ela não tem. Então, muitas vezes a gente se cobra às vezes na educação do filho, de qualquer coisa, até numa aula de evangelização, a gente fica numa expectativa de algo que só pode acontecer, que você vai colocar a semente ali, mas ela só vai germinar, né? Se for uma boa terra, se ele estiver pronto. Isso já não depende tanto da gente, né? Depende mais do outro também. E aí você também não pode ter essas expectativas, senão depois você se magoa, você se decepciona. Então, o que a Luiz está falando é isso, que Jesus está conversando com os discípulos, né, sobre essas estratégias educativas, sobre a forma de educar o povo, que é uma coisa que Jesus tinha uma visão, mas que nem sempre a gente tem. Eu fiquei pensando muito nisso. Como que a gente quer empurrar, né? Quer que o outro faça tudo de uma vez, né? Se não está no tempo dele, né? Às vezes é o seu tempo, ou às vezes você mesmo, né? Se violenta querendo ser alguma coisa que você não consegue. Então, esse diálogo que se inicia com os discípulos, né? Perguntando a Jesus por que que ele fala para a multidão através de parábolas e com eles não. Então, no versículo de hoje, Jesus vai concluir. E aí ele diz assim, é o versículo de hoje, é Mateus 13, versículo 13. Botei 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem compreendem. Né? E aí ele fala que parece simples, mas é um nó, se você for interpretar, porque como que a pessoa vê, né? Vê, mas não vê, ouve, mas não ouve, mas principalmente, né? Se você não vê, se você não ouve, como é que você vai compreender? Né? Então... É interessante ali que ele chama atenção, né? Que na maior parte das vezes é o que acontece com a gente, né? Você não vê e não ouve, mas o pior, acha que vê e ouve, né? Acho que sim. Que o grande problema nosso é esse, que a gente vê, né? E acha que está tudo certo, que a minha visão está perfeita. E aí, quando a gente pensa desse jeito, a gente passa por um nível de exigência grande com o outro, né? Até essa semana eu vi uma frase falando assim, o problema é quando você acha que o seu ponto de vista é o ponto final, né? E nunca é, né? Não Nunca existe é. ponto final, né? Assim, na ciência eles falam, né? Na ciência não tem ponto final, só tem ponto e vírgula. E é para você ter essa ideia, né, de que pode haver Tudo algo continua. mais. Tudo tem uma continuidade, né? Aí ele vai dizer, né, que até o cativeiro da Babilônia, a tradição, né, que passava a tradição cultural e até religiosa era passada através da oralidade, né? A mãe, né, a matrona, é que ensinava os salmos, ela que cantava os salmos na sinagoga. Então a tradição era toda passada, toda era pela mãe e o pai ensinava o ofício, né? Então, só que quando houve o cativeiro, né? Eles começaram a sentir essa necessidade de colocar, porque eles ficaram com medo de perder, né? Houve esse receio, né? Por eles terem se dispersado, né? Colocar em pergaminho. E aí eles começaram a escrever. Né? E é interessante, porque é verdade, a gente precisa anotar, né? Se você não anotar, você esquece. Eu me lembrei de uma ocasião que eu saí, foi na época, há muitos anos ainda tinha saído para entregar leite, na época eu entregava leite na rua, queijo, essas coisas.
E aí eu tinha uma funcionária assim, muito simplesinha. Aí eu cheguei de casa, cheguei e ela falou assim, Dona Rita, ligou uma moça para a senhora. Eu falei, ah, é? Quem que era? Ah, não sei. Ela falou, falou, mas eu esqueci. Ah, tá. Aí, o que que ela queria? Ela falou, mas eu também não lembro. Aí eu falei, ah, bom, então fazer o quê? Você, ah, eu lembro uma coisa. Ela falou que é urgente, tá? Ela não falou nada, mas urgente ficou na mente dela. Às vezes, quando você ouve, você às vezes grava aquilo que não era, era importante, mas o mais importante você não pegou, né? E eu não esqueço disso, porque... E aí eu falei, ó, agora eu não sei quem é, não sei o assunto, e eu só sei que é urgente. E aí, muitas vezes, quantas vezes a gente realmente deixa, né? Faz o que não é importante e deixa para trás aquilo que é essencial. Né? E aí ele fala, né, que 300 anos antes de Cristo já tinha a organização do cânone bíblico, né? O primeiro livro de Gênesis foi, na realidade, o último, embora ele seja o primeiro. Eu não entendi bem porquê, né? Por que será que eles... Também não entendi, não. Quando ele Por fala que 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 foi o último... ele foi o último a ser escrito, mas é o primeiro livro, né? É estranho, né? Mas isso aí eu fiquei curiosa na hora, mas depois não... Isso é muito interessante, né? Quando surge essa necessidade, né, de se escrever, que o povo ficou disperso. Aí eu fiquei analisando assim, o quanto que hoje também a gente tem a leitura, né, todo esse acervo de literatura aí, e o quanto que a gente ainda está disperso também, né? Não tem o foco exatamente naquilo que precisa. Sabe Né? que hoje a gente tem uma facilidade, né? Como a sua funcionária, né? Um montão de detalhe, mas ela pegou na questão da urgência, mas não é só isso, né? Esse foco ele tem que abranger maior entendimento em todas as áreas. Né? Não, porque às vezes eu fiquei pensando quando ele fala aqui, né? Na sinagoga, né? Eles usavam, né? Jesus foi ler na sinagoga, que muitos foram ler. E Paulo nas viagens, né? No livro Paulo Estevão, né? Mostra como que ele tinha apreço e guardava aquelas escrituras, que era tudo rasgado, tudo pedaço, ele não tinha os pedaços inteiros. Aquele livro do Doutor Disseu mostra muito isso, como se perdeu, né? Porque era pela perseguição, era queimado ou rasgado. E hoje em dia, você vê a quantidade, a facilidade que a gente tem, né? De ler, de tantas formas, né? Olha, a gente tem livro virtual, a gente tem agora esses que você compra que custa, sei lá, quanto custa um livro para baixar, né? 16, 10 reais, 10, 16 6, reais. tem uns que são Tem 6. livros caros, é lógico que tem livros caros, mas quer dizer, a facilidade que a gente tem hoje, e a gente não vê, né? E eles, naquela época, com dificuldade, porque pergaminho era caro, o copista era caro, tinha que copiar, era informações complicadas, e eles tinham esse apreço pela leitura, né? E a gente ainda não... A dificuldade que a gente tem, às vezes, de criar esse hábito, né? A leitura é um hábito que se cria. Se você não cria o hábito, não... Então, ele fala assim, que quando Jesus fala que viu, mas não viu, ele está dizendo que leu, mas não entendeu. Né? Então, na realidade, ele está falando da leitura. O verbo está representando aí o ato da leitura. Então, e inclusive que na época de Jesus, ele fala, né, os escribas, né, eram considerados, assim, escribas dos fariseus eram uma elite, né? Porque eram poucas pessoas que tinham essa capacidade, tinham essa oportunidade até de aprender a ler. Né? Então, Dominavam, né, a escrita, né, de uma forma, né? Eu lembrei muito desse livro do Doutor Disseu, é bem interessante porque ele fala muito disso, você fica até em dúvida às vezes, quanta dificuldade que se tinha, né? Que o material era caro, eles davam até de presente, eles davam, um rei dava para o outro, e aí tem uma história que ele fala assim, olha, eu mandei copiar, agora, se o seu copista, que acho que ele deu de presente, mas o cara que mandou o copista, ele falou, se o seu copista colocou alguma coisa, porque quem copia, né? Acaba colocando. Que até a gente, quando escreve, vai reescrever, você já vai mudando, você modifica, não tem como não modificar.
Então, a interpretação, tudo isso vai mudando, né, o caminho, e a gente não sabe exatamente o que realmente foi de fato, né, aconteceu. Por isso, a gente tem que usar muito o bom senso, procurar se espiritualizar, né, como ele vai falar no texto aqui adiante, para a gente possa ter um entendimento melhor, porque você simplesmente se ater à letra em si, você começa a fazer interpretações como já vem, como muitas pessoas já fizeram, né? Já naquela época também, João falava, né, que se fosse se escrever tudo da vida de Jesus, né, não ia ter como, que não caberia, né? não caberia, né? Então, é muito interessante. E eu vejo, Rita, assim, a importância dessa coisa de ler, né, do conhecimento. Aí dá um exemplo, por exemplo, hoje, com a pandemia. Em qualquer lugar que você vá, tem a orientação. Use máscara, proibido entrar sem máscara. Mas qual a leitura que cada um de nós faz a respeito disso, que é onde a gente vai entrar, né, como lês? Porque ontem, por exemplo, aconteceu um fato interessante. Eu fui à padaria. Quando eu cheguei lá, a mocinha que me atendeu estava com a máscara aqui no queixo. Aí, provavelmente, né, se você está trabalhando, o dono é uma medida de segurança que você use máscara, principalmente se você está lidando com gênero alimentício, né? Aí, quando ela foi me atender, para pegar o pão que eu fui comprar, aí ela pegou a máscara e botou no nariz. Aí foi lá, pegou no pegador do pão lá, pôs o pão no saquinho. Quando ela já voltou para a balança, ela já pôs a máscara para baixo. Então, na realidade, assim, você Isso, vê né? a dificuldade da leitura que você faz em relação da vida, em relação às questões da vida, né? Porque o tempo todo, em qualquer lugar hoje que a gente vai, existe a leitura, a escrita, que provavelmente leva a gente à leitura de que o uso de máscara é fundamental para a doença, né? Como medida profilática da doença. E, na realidade, a gente lê, mas não conheceu ainda, porque cada um ainda não sentiu essa necessidade daquele fator, né, de educação mesmo. Porque se eu estou ali manuseando e pegando um pão, eu estou vendendo, qual a questão só de eu colocar a máscara só na hora que eu vou ali? Então, o fato de eu ter que pôr a mão, pôr a máscara para cima, torna a descer, eu estou contaminando tudo, Quer estou dizer, fazendo tudo ela errado, pode né? dizer que ela não A sabe? leitura. É, Ela pode alegar, eu não sei? Não. não é conhecimento, né? Não é É um falta de entendimento, conhecimento, né? é falta de entendimento. Porque ela sabe, saber ela sabe. Mas esse que é o nosso... E como que a gente vê isso, né? É assimilar o espírito daquilo, daquele ensinamento contido ali na leitura, né? Ter um entendimento maior do que seria, né? E isso a gente faz muito errado, né? E aí o miudinho, eu acho que ele traz para nós, eu sinto isso, o quanto que depois a gente começou a fazer esse estudo miudinho, o quanto que ele vai ampliando o nosso entendimento e dando, assim, uma serenidade em relação às coisas da vida, né? Ensinando mesmo, quando a gente fala assim, a doutrina espírita é o consolador prometido. Mas se é o consolador, ela está tornando a sua vida mais calma, mais tranquila, o seu entendimento em relação às suas dores, às suas dificuldades familiares estão realmente chegando para o seu coração de uma forma mais serena ou não? E aí que a gente vê a importância, né, da gente estudar. O quanto que isso daí vai realmente trazendo esse entendimento maior e essa serenidade para nós, né? Porque as pessoas acham que livro é uma questão de ter, né? Ter o livro. Eu me lembro um senhor uma vez que frequentou um pouquinho só, uns dias só o centro, depois ele não viu mais. E ele falou para mim assim, que ele tinha 1000 livros. Mas ele falou assim, sabe, como se fosse uma coisa assim, muito importante. Na época, antes dele, eu nem tinha que... Aí eu fiquei pensando, 1000 livros? Aí eu comecei a pensar quantos que eu tinha. E aí eu fiquei incomodada, porque, tipo assim, livro não é para você guardar.
Livro é para compartilhar. Se você já leu, é lógico que alguns você tem um certo apreço por ele, começa a guardar e tal. E aí eu comecei assim, ó, dali em diante, aquilo me impressionou tanto que eu comecei a ter assim, a limitar a minha biblioteca, sabe? Quando eu já li, que eu já não vou ler mais, ou que aquilo já passou para mim. Ainda mais que agora em dia uma consulta você pode fazer na internet, na maioria dos livros, que às vezes estão de domínio público já. Então eu passei a mandar para o centro, para a biblioteca, para deixar lá, se algum momento eu precisar, eu vou lá buscar, porque reter conhecimento, eu acho uma coisa muito grave. O conhecimento não é para ser retido, o conhecimento é para ser compartilhado. E ter o livro, e também só ler o livro, mas não entender e não colocar aquilo, né, não ter essa compreensão, também é uma coisa muito grave, que é o que ele está falando. Ele vai falar, né, que a obra de Allan Kardec, né? Olha, aí, quando ele fala, a gente vai assustando, né? Porque, se você imaginar, toda a obra de Allan Kardec, né, Revista Espírita, as 5 obras básicas, que muita gente não leu nem isso, ou só leu, também tem essa questão, né? Ler também não resolve, só ler. Os 400 livros do Chico, nossa, é muito conteúdo, de bom conteúdo, né? Que a gente, às vezes, ou simplesmente não leu, ou leu, mas também não fez um estudo mais aprofundado, não compreendeu, ou também não deu conta de colocar em prática, né? Então, tudo isso é um grande alerta para... Acho que tem até uma frase do Emmanuel, né? Que se você gosta que a doutrina é para ser estudada, ou seja, né, não só lida, né, mas estudada. E se você não gosta de ler e de estudar, que você procura outro meio, né, de melhorar, porque a doutrina pede isso, né? Ela é uma questão que, se você não estudar, se você não se empenhar nessa questão, você não vai ter entendimento e não vai adiante, né? Vai ficar parado. Então. Aí ele vai lá para o livro Harmonização, né? O capítulo 10, que chama Livros, que é baseado no Evangelho de Lucas. Quer falar? Harmonização. Botei a página aqui, 58, perdi. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Aqui ele começa chamando a atenção nesse dia de sábado, né? Que é o dia de se fazer a pausa, né? Para ler e entender aquilo, a dedicação que já havia, que era o dia dedicado ao Senhor, né? E a gente tem que fazer isso também, mas não faz, né? Não faz. Inteiro, né? Alucinado. Se houve alguém na Terra com bastante iluminação para prescindir do auxílio de livros edificantes, esse alguém foi Jesus. Entretanto, o Cristo leu segundo a notícia dos evangelhos. Então, começa já dando uma chamada na gente, né? Jesus, que ele não tinha necessidade nenhuma de leitura, mas se ele, que é ele, o governador do orbe, leu, é para mostrar para a gente, né? Porque ele era só exemplo, né? Que a gente também tinha que adquirir esse hábito, né? O bom livro é sublime roteiro de claridades espirituais, constituindo a presença dos elevados mensageiros da evolução. É interessante observar que, conforme a notificação do apóstolo, Jesus se levantou para a leitura dos ensinos sagrados. Ele dá o exemplo até da Juju, né? Que estava lendo Paulo Estevam, aí a avó dele perguntou, né? Como é que você está lendo? Ah, na hora de dormir eu deito, né? Para ler, então não adianta nada, acaba dormindo, né? Então, esse ato de levantar, eu achei muito interessante, porque não é só num aspecto material, para evitar o sono, né? É principalmente num aspecto espiritual. Quando a gente fala em tudo que a gente estuda, a questão da verticalização, né? Então, é você se colocar num patamar para entrar em sintonia com o conteúdo que você está lendo, né?
E a gente realmente, às vezes, a gente faz isso, vai ler deitado. Eu brinco aqui em casa, a Laura às vezes fala assim, eu comecei a ler, mas me deu um sono. E eu nessa fase assim, que eu estou na minha vida, né? A gente começa a ficar mais velha, a gente realmente começa com a questão, né, da insônia. Mas se você está revigando na cama, desista de brigar, né, ficar naquela briga, eu preciso dormir, acende a luz, pega um livro e começa a ler. Que realmente aí o sono vai chegando sem você. Não, é uma coisa que eu tenho feito demais. Antes eu ficava na cama revigando, aí eu olhava no relógio, quantas horas e tudo. Mas a leitura, ela te dá acalma, esse aspecto, assim, vai acalmando os seus pensamentos na medida que a mensagem que ela está trazendo vai serenando o seu espírito, né? Porque, na realidade, o que é essa ausência de sono? É a gente não se desligar das coisas materiais, né? Você fica naquela inquietação, naquela ansiedade para tentar resolver um problema que, na realidade, é o momento que você precisa descansar. Então, é muito interessante. Agora, não vale a dica assim, né? Se você realmente precisa estudar, na hora que você acordar de manhã, levanta, senta, toma uma posição mais adequada e vai estudar. Né? Eu fiquei pensando que existe um certo preconceito, né, se vamos dizer assim, da doutrina em relação à Igreja Católica, né? Porque na missa, né, que ele senta, levanta, ajoelha, senta, levanta, ajoelha, o pessoal tem preconceito. Aí você fica pensando, o que é melhor? Sentar, levantar e ajoelhar? Ou sentar, ficar só sentado, assistindo a palestra na casa espírita e cochilando, não prestando atenção em nada? Será que isso não é uma forma das pessoas estarem mais atentas? Levantar, verticalizar, ajoelhar, tudo isso tem uma simbologia, né? É lógico que as pessoas fazem, às vezes, ali também obrigadas. Por automatismo. Por automatismo. Mas uma pessoa que vá realmente à igreja, com esse espírito de entendimento, esse que é o grande lance, né? Entender por que você está fazendo aquilo. Por que você levantou? Só porque o padre mandou? Por que você ajoelhou? Porque está na hora de ajoelhar? E a gente vai na casa espírita, o Tarcísio nos estudos, ele fala, né? Que a pessoa tem falando assim, não, a gente senta ali, dá sono, porque a espiritualidade está trabalhando. Mas se coisa não, é obsessor. Se você cochila na hora que você está na palestra ou no estudo, é porque tem um obsessor, não é nenhum espírito evoluído que está. Aí o Tarcísio fala assim, se você percebe que você está nessa situação, levanta, fica em pé lá no fundo. Fica em pé, porque ninguém dorme em pé, né? Vai cair, né? Então, muitas vezes, isso, a gente pensa, né, nessa questão dessa verticalização, no sentido de você ter esse entendimento mesmo. Que você tem que estar mais atenta, porque como é que você vai estudar, como é que você vai ler, só vai lendo? Aí ele dá até o exemplo, né, que a pessoa às vezes lê vários capítulos, né? Quantas vezes você tem que voltar? Peraí, eu li isso, já li isso, não vi? Quem que é esse cara mesmo? Quem que é esse personagem? Eu lembro, quando ele fala isso, eu lembrei do livro Eustáquio, que ele é muito interessante, mas ele vai passando por tantos personagens, e é ele mesmo, que você precisa começar a fazer um mapa. Se você não estiver bem ligado, bem atento, você começa a perder o fio da meada, sabe? Então, tem livros que são assim. Então, e aí é o que ele vai dizer, não dá para você ler a Bíblia, ou seja, qualquer livro de espiritualidade, sem ter esse sentimento, essa visão. Né? Não é como um livro de ciência, né? Você vai fazer uma coisa de matemática, 2 mais 2 sempre será 4, mas nem sempre, um livro científico, de química, de física, é diferente de você ler um capítulo assim, né? Pode continuar. E ele continua, né, falando justamente isso que a gente estava comentando, né? Indicaria semelhante atitude, determinada obrigação, convencionalismo aos aprendizes do cristianismo? Sabe-se que o Divino Mestre nunca impôs qualquer gesto de convenção. Seu exemplo, todavia, convida-nos a expressões muito mais altas.
é indispensável que recebamos as páginas edificantes de coração e mentes levantados ao Altíssimo. Né? Então, é aquele negócio, você se colocar, né, num patamar de mais elevação. Né? Ele continuou, há estudantes que tomam as lições divinas tão fortemente agarradas ao chão duro do pessimismo ou à lama escorregadia das paixões bastardas, que impossível se lhes torna a retenção de qualquer raio mínimo de claridade espiritual. Faz-se imprescindível erguer a mente e fixá-la no monte da iluminação. Não é possível receber mensagens de Cristo e sugestões do mal ao mesmo tempo. Relaciona o Evangelho de Lucas, que chegando o mestre a Nazaré, onde se demorava a maior parte do tempo na sua passagem na terra, entrou na assembleia dos que se dedicavam ao estudo da revelação, consoante seu costume, e levantou-se para ler. Todo aprendiz tem sua Nazaré, sua zona de atividade rotineira. É preciso que cada qual estabeleça aí o hábito de cultivar as possibilidades espirituais em face dos apelos divinos, e no instante de entrar em contato com os ensinos superiores, deve erguer a mente a Deus, a fim de que o Pai encontre lugar adequado em nós para conceder com proveito as suas bênçãos divinas. Quando eu fiz essa leitura, né, esse livro até já tinha lido, e aí, com a indicação do Luiz, aí eu fiquei imaginando assim, em todas essas lives que eu tenho assistido ultimamente, né, e aí hoje eu já, apesar da gente ler muito assim, para fazer o estudo, né, Rita, que a gente tem que estar buscando em termos de leitura, aí eu fico imaginando nós espíritas com a questão da pandemia, porque o fato da gente de ir na casa espírita, você busca, de um jeito ou de outro, você estudava, né? Tinha uns estudos em grupo e tudo. Porque é diferente, e é uma coisa que a gente, só fazendo um gancho aqui, né? É muito fácil eu ligar a televisão, colocar lá no YouTube, colocar palestra espírita, que vai aparecer uma infinidade de palestras, com certeza. Mas é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente, e aí, dentro daquilo que a espiritualidade nos fornece, que é esse acervo espiritual, gente, é um investimento muito grande espiritual, e quando a gente fala no Brasil, a gente vê que nós temos acesso a esse investimento assim, de uma maneira. O fato do Chico ter nascido aqui, são mais de 400 obras, ou 400, né, psicografadas, e o quanto a gente tem que sair também dessa postura de só assistir. Porque quando eu faço... E fica só com a visão do outro, nem a sua visão. Qual que é a sua? Qual que é o Não, seu, e ontem, eu assisti, ontem à noite teve aquela live do Wagner, né, o Espiritismo Responde, e na realidade, assim, o movimento espírita, o que está surgindo de aberração, em termos assim, de revelações espirituais, de quem é quem. Aí o Wagner ainda falou uma coisa, assim, é uma coisa que eu venho pensando. A gente faz esse estudo aqui, baseado, né, no estudo da Luísio, a gente põe as indicações das obras, mas eu, você, o Aloísio, o Haroldo, ou qualquer um desses expositores, como nós somos falíveis, somos humanos, a gente pode dar uma conotação doutrinária diferente daquilo que é a verdade, que está contida na obra de base. Mas se eu não, paralelamente àquilo que eu assisto, eu não busco a leitura e a compreensão dessa leitura, eu posso assimilando valores que não são os reais, não é aquilo que está dentro da mensagem cristã. Né? Então, é um cuidado que a gente tem também, que é bom, gente. É bom ter a coisa pronta, não é? Ah, é tão bom assistir uma palestra e você fica assim, nossa, que memória maravilhosa que ele tem, como é que ele descobriu isso? Mas a questão é essa, se ele fez, nós também podemos fazer. Agora, só que a gente tem que adquirir o quê? O hábito. O comprometimento maior com o estudo, porque quando a gente não faz isso, aí a gente vai estar
Eu, por exemplo, igual o exemplo que eu dei a respeito do uso de máscara. Quando eu uso lá, eu vejo a frase proibido entrar sem máscara, ou o uso da máscara obrigatório, aquela leitura eu tenho que colocá-la para dentro de mim e perguntar assim, por que, que o uso de máscara é obrigatório? Para quê? Qual a utilidade de se usar isso? Por esse entendimento, não é uma mensagem que está ali, é pronta e eu vou fingir que estou seguindo. É porque existe, se você vê, existe todo um estudo científico em termos de profilaxia e de, né, da disseminação da doença, que mostram que a máscara, o uso da máscara previne. Agora, se eu não faço essa leitura, se eu só estou acreditando naquilo ali, e a mesma coisa os ensinamentos doutrinários. Se eu leio e eu não procuro ter esse entendimento, é o que a gente está fazendo nesse estudo todo. Não é só a leitura, não é só o conhecimento, é o entendimento. E o entendimento você só vai ter com o coração. E o coração é essa viagem não interna fazer assim, apenas você. pela obrigação de fazer, mas por entender que aquilo é o melhor, né? É não é um convencionalismo, né? A né? gente ainda usa o livre-arbítrio, né? Mas ainda usamos mal o livre-arbítrio. Só vamos usar... Quando a gente souber, a gente não vai precisar mais dele, né? Vai ser... Quando isso for uma coisa natural, né? Quando você fizer isso de forma... Porque até a máscara mesmo, eu estou tão assim, já acostumada com a máscara, porque eu uso realmente uma grande parte do tempo, até aqui dentro de casa, às vezes, assim, eu não uso dentro de casa o tempo todo, mas se eu estiver na cozinha, eu uso a máscara, minha funcionária, que quando a gente está perto, a gente fica de máscara, porque é o que dá para fazer, vamos dizer assim. Hoje até está melhor, já está mais tranquilo, mas a gente usa, né? E aí tem dia que eu até esqueço que eu estou com a máscara, porque já acostumei com ela, entendeu? Ela já não me traz ela me traz assim um inconforto, sabe? Não é tão desconfortável, não é o melhor, é lógico, o ideal é ficar sem, porque a respiração é melhor, mas não me atrapalha, já acostumei. É igual terno, né? O advogado não anda de terno com o maior calor, é tudo um hábito, né? Uma questão de você se adaptar. Mas você tem que ter esse entendimento da necessidade, né, de que é o melhor a ser feito. E se você só faz porque senão alguém vai te chamar atenção, ou alguém vai achar esquisito, né? É isso que a gente tem que tentar. Né? Eu gostei também quando ele fala assim, que a leitura do Evangelho é você conversar com Deus. Então, é um ato solene, né, que merece o quê? Respeito e reverência. É bonito isso, né? Você vai conversar com o seu chefe, você vai ficar deitado? Você vai... Eu lembrei que nas orações lá do asilo, tinha um funcionário que era evangélico, quando ele fazia a prece, ele pedia, olha, quem puder ficar em pé. Os evangélicos não rezam, não fazem a oração sentados, né? Fazem só em pé. E na sinagoga também, a única posição que era aceitável era levantar. Ficar em pé, né? E eu estou participando do coral, né? E o coral é virtual, então a pessoa poderia, teoricamente, então, nas aulas, até o pessoal está deitado, mas tem uma hora que o maestro fala assim, se você estiver apto, assim, ele fala sempre assim, se você estiver apto, fique em pé. E tem a postura, sabe, assim, para cantar, né? Então, ele explica, né? Você tem que puxar o vão para trás, não é só ficar em pé, sabe? Tem a postura correta de você estar certo. Porque tudo isso favorece o quê? A comunicação, né? Então, A própria respiração, né, Rita? Você está aberto com a coluna erecta, né? Existe toda uma posição ele fala, tipo ascensional, assim, né? E ele começa assim, primeiro você relaxa, ele faz assim, descansar, postura de preguiça, eles falam. Aí você vai até no chão, sabe? Faz uns alongamentos. Aí depois você fica em pé, dobra um pouco a perna, um pouco o joelho, para ficar mais meio que não em pé direto, né, mas um pouco sentado nas pernas, abre o ombro, ele manda pôr a mão no nariz assim, puxar aqui assim, porque aí você puxa, com isso você abre o diafragma, né? O diafragma está aberto para você poder entender. E aí é que você vai cantar. Quer dizer, é uma conexão que você faz que é importante, porque aí você vai, é o que o Luiz falou, você está agitado,
sai nervoso com alguma questão material, você vai pegar um livro e você vai ler? Não, você tem que fazer meditação, um momento de tranquilidade, né? Uma música, qualquer coisa que te traga para a sua mente já estar mais atenta, porque senão você vai fazer... Né? Hoje em dia você vê as pessoas não respiram direito, não tem atenção nas coisas, começa uma coisa, para no meio, vai fazer outra. Isso tudo vai dispersando, né? Você tem por isso que ele chama atenção ali para a questão do sábado, né? O sábado, justamente, é aquela pausa. E a meditação é aquela pausa. A gente costuma fazer isso, né? Nossa, mas eu não estou conseguindo nem rezar, não estou conseguindo fazer leitura, não estou entendendo. Mas tenta parar um pouco, respirar, colocar numa postura diferente, vai fazendo a leitura devagar, calmamente, uma vez, 2 vezes. Na terceira, você já está mais receptivo. Pega uma leitura mais menorzinha, né? Porque às vezes também você está tão agitado que você quer ler uma leitura grande. Não adianta, que você não vai assimilar nada. Então, são estágios que a gente pode ir seguindo, dando essa pausa, e esse entendimento que é preciso a gente fazer, porque é justamente o ensino, né? É você conseguir tirar o que tem de bom em você e colocar para fora, né? Isso é muito importante. Então, a gente tentar botar o coração aí, o sentimento em tudo que a gente faz para entender melhor, né? É o que eles falam, né? Quando você lê 3 vezes, você absorveu só 30% da leitura. 3 vezes. Depois, quando você ensinar aquilo para 3 pessoas, aí você vai passar a absorver 70%. Então, um pequeno trecho por exemplo, isso que nós estamos falando hoje, né? Daquele que lê, mas não lê. Se você passar isso para 3 pessoas, aí você começa a absorver para você. O que você está lendo que você ainda não leu? Qual é a sua leitura de algumas questões? Né? Aí ele fala, né, que tem gente que está há 20, 30 anos, já disse que já leu um monte de coisa, mas se não mudou, né, se a pessoa viu, mas não viu, né? Porque, às vezes, aí ele falou assim, você pode até estar deitado ou sentado de cama, mas o coração tem que estar de pé. Porque se você estiver desatento, lendo aquilo só para ter obrigação de ler, aí não adianta nada, né? Você vai trocar de livro agora, né? Mente e coração levantados ao Altíssimo, né? Agora é o livro Alma e Luz. Capítulo 6, como ler? E ele lhe disse... Pode ler. Pode ler? Pode. E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? Está em Lucas 10, 26. A interrogação do mestre ao doutor de Jerusalém dá a ideia do interesse de Jesus pela nossa maneira de penetração na leitura. Olha que lindo, né? Sem nos referirmos ao círculo vasto de pessoas ainda indiferentes às lições do Evangelho, podemos conhecer, mesmo entre os aprendizes, as mais diversas tendências no que se refere ao problema dos livros. Os leitores distanciam-se uns dos outros pelas expressões mais heterogêneas. Uns pedem consolação, outros procuram recreio. O que a gente está buscando nas obras, hein, gente? Há os que buscam motivos tristes para cultivar a dor, tanto quanto os que se arvoram em caçadores de gargalhadas. Surgem os que reclamam tóxicos intelectuais, os que andam em busca de fantasias, os que insistem por incentivos à polêmica envenenada. Raros leitores pedem iluminação. Isso aqui, gente, quando ele fala, né, da questão da polêmica envenenada, né, são as pessoas que leem para ficar cultivando, né, esse antagonismo. Isso é verdade, isso não é. Então, é complicado, né? Aí ele fala que raros de nós pedem iluminação. Sem isso, entretanto, podem ler muito, saturando o pensamento de teorias as mais estranhas. Chega um dia em que reconhecem
a pouca substancialidade de seus esforços, porque sem luz, o conforto pode introduzir a preguiça, ao entretenimento, a aventura menos digna, a tristeza, ao isolamento, ao riso e ao deboche. Com a iluminação espiritual, todavia, cada coisa permanece em seu lugar, orientada no sentido próprio da utilidade justa. Lembra que quando te aproximes de um livro, está sempre pedindo alguma coisa. Repara com atenção o que fazes. Que procuras? Emoções, consolos, entretenimento? Não ouvides que o mestre pode também interrogar-te, como lês. Então, o que a gente está buscando, né? Só diversão, só distração, ou a gente está realmente buscando iluminação? Né? Ele vai querer aquela hipótese, né? Vamos dizer, lógico que não vai acontecer, que você encontre com Jesus depois de você desencarnar. E ele vai te fazer essa pergunta, né? O que você leu? Mas mais importante, né? Como você leu? Qual o olhar que você lança, né, sobre isso, né? É muito sério. É porque, tipo assim, às vezes a gente passa uma vida indo a algum lugar, mas não vê, né? Não tem aquele olhar, a gente vê isso muito na instituição, porque isso aconteceu comigo, eu comecei como voluntária, né? Então, na época, eu ia lá, não é que eu ia por distração, mas ia como uma visita, não tinha um olhar que a gente tem agora, enquanto faz parte mais da diretoria, que está mais, mesmo depois que eu entrei na diretoria, eu ainda não tinha, eu só adquiri esse olhar para as coisas realmente práticas e do que precisa ser feito ali dentro, com o tempo. Por isso que esse é um hábito que você tem que ter, né? Que você tem que criar. Porque, às vezes, até dentro da sua casa mesmo, né? Às vezes, você passa por um incômodo, passa pela sala, pela cozinha, e não vê muita coisa. Se a casa não for sua, né? Você nem lê, sem nem ver. Mas se você já tiver ali, se você tiver esse hábito, você começa a enxergar melhor, né? Como se faz, como clareando a mente mesmo, né? A mente vai clareando e você começa a ter um olhar diferente para ter entendimento do que é necessário e do que é realmente importante, né? E acho que é isso que ele está perguntando, né? Quanto que você já leu, mas se você não leu com o coração, se você não teve esse entendimento, vai ficar esquecido. Aí ele fala, você leu, li, e daí? O que você lembra disso? Não grava, né? Não fica gravado no seu coração para você levar principalmente para o seu dia a dia, né? Para o seu momento de vida, né? Porque eu fico me perguntando assim, eu mesmo nunca tinha feito isso não, tá, gente? Eu vivia abrindo os livros espíritos ao acaso, sabe? Então, na realidade, assim, hoje eu tenho compromisso de... Foi para mim, eu escolhi as duas obras básicas, é o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Então, eu leio sequencial, pelo menos um trechinho todos os dias. E quando eu chego lá, no final, eu volto de novo. Mas está faltando fazer isso com o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno, que são livros que eu uso mais para consulta. E, às vezes, quando eu assisto alguma palestra, alguma citação, isso é um hábito que eu tenho. Qualquer live que eu estou assistindo que a pessoa indica, aí eu vou lá depois e pego para ter um entendimento maior. Porque, às vezes, eu escuto a pessoa e falo assim, meu Deus, eu já li, mas não estou sabendo nada disso. Ficou, né? Passou, né? batido, né? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, é esse compromisso. De ter essa busca. A mesma coisa, essa coleção Fonte Viva, eu tenho a coleção toda, eu estou indo e voltando. E aí você já vai se sintonizando mesmo, quando a pessoa fala, olha, já li isso mesmo, vamos voltar lá, olha o entendimento diferente que o outro teve, né? Então é interessante, porque aí a gente vai assimilando mais, né? Eu fico imaginando que deve ser assim que os espíritos superiores vão adquirindo essa memória, né, Rita, que a gente não tem.
É porque a gente também é muito ligado na questão material e acha que é melhor, né? É mais caro, é mais difícil, é mais complicado, e não é. Aqui no livro Jesus no Lar, o capítulo chama o Maior Servidor. E aí, nesse momento, né, naquele culto do Evangelho, é o Filipe que vai perguntar para Jesus quem que é o maior servidor, né, do Pai entre os homens. E aí Jesus vai contar uma história, né, que havia uma grande multidão que vivia num local, num campo. E que primeiro apareceu um guerreiro, que ele usava espada, medalhas, e aí ensinou para o povo táticas militares para a defesa. Mas o povo continuou sem rumo. Aí em seguida vem, vale a pena ler o coisa está um pouco, vou dar uma resumida. Aí vem o político. Em seguida vem um político. Aí esse político cria códigos, divide o povo em partidos. A competição até traz benefícios, né, materiais, mas deixa ódio, desengano e discórdia entre os colaboradores. Em seguida vem o filósofo, que dividiu o povo em escolas de crença. Aí gera discussões, gera pensamento, né, estimulados pelo pensamento, mas algumas, em breve tempo, essas discussões são infrutíferas e fizeram a multidão duvidar até mesmo da existência de si mesmo. Em seguida vem o sacerdote, com roupagem, símbolos, regras de adoração, e o povo aprendeu a dobrar os joelhos, lavar-se, suplicar a proteção divina nas horas certas. Mas os problemas fundamentais da comunidade continuavam os mesmos. Não havia diretriz de trabalho, não tinha ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença, a morte, a necessidade e a ignorância ainda fantasmas para todos. Por fim, veio um homem simples, que não trouxe armas, não trouxe esculturas, nem discussões ou imagens, mas pelo sorriso revelava um coração cheio de boa vontade. Não pregava doutrinas espetaculares, mas com seus gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Lavrou um pequeno espaço de campo e adornou com flores e frutos. Aproveitou as horas no ensinamento fraterno e edificante. Plantou árvores, construiu casas, instalou uma escola modesta. Ao seu redor estavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com seu espírito de trabalho e educação, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil. Porque tudo era feito para o bem de todos. Jesus finaliza, em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporciona ao corpo e à mente das criaturas, mas aquele que educa o Espírito eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Quer dizer, a gente perde muito o objetivo, né? Quando começa a filosofia, né? Quer dizer, tudo isso era útil, era preciso ter política, a gente ainda precisa de disciplina, de política, de filosofia, da religião em si. Mas dependendo do que você faz com ela, se você complica, se você não simplifica e não passa a agir só com o coração e fica só na leitura daquilo que é, né, escrito, preso naquilo, não tem um olhar mais amplo e não trabalha com o coração, isso tudo se perde, né? Passa a ter um significado diferente. Agora ele vai lá para o livro, né? Fonte Viva, Vinha de Luz, aliás, é o capítulo 1, né? Quem lê, atenda. Quem lê, atenda. Acho que está. Vou só pular uns pedacinhos, né? Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado a sensações renovadas que condigam com um recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido, para os imprevidentes e levianos, vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos? Será que o nosso olhar é esse, né? Apressado e inquieto? Anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação. Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar com enormes desprezos pelo trabalho alheio
as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura, para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a vontade divina. Então é isso, né? Ler para atender a Deus, né? Ele fala assim, né? Que a gente tem esse pequeno intervalo, né? Desde que você se alfabetizou, né? Até o desencarne. E o que você faz? Que é uma conquista, né? Meu neto agora já está lendo, mas a parte agora que vai é tão gostoso, né? Você ver uma criança ser alfabetizada e ela começar a descobrir as letras, é uma conquista tão assim importante, né? E como a gente depois esquece isso, né? Tanta gente, como é que você pode ficar sem ler, sem ter um conteúdo, só ler e escrever? Eu gosto muito, eu agora redescobri por causa da minha cervical, eu estou mais escrevendo, estou escrevendo mesmo, meus estudos estão sendo eu parei de digitar no computador para melhorar um pouco essa minha questão da coisa, mas tem sido assim, uma experiência assim, muito rica, sabe? Aí me dá vontade, sabe, de escrever. Eu nem guardo os textos, não, acabo até jogando fora mesmo, mas assim, colocar as coisas no papel, sabe? Tem uma simbologia assim, muito grande, assim, de entendimento. Quando você começa. É diferente de digitar, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com outra. É uma coisa muito manual mesmo, né? É interessante. E eu acho que as pessoas perderam isso, né? Ninguém escreve carta mais, né? Só passa WhatsApp, só passa mensagem. E eu acho que é interessante a gente fazer isso. Buscar isso de Ele novo. chamando a atenção, né? Que a gente está sendo muito imprevidente e leviano, né? Aí ele deu o exemplo que eu gostei, né? Do microfone do supermercado, né? Da oferta relâmpago. Você tem 5 minutos para que quiser encher o carrinho e que você pegar é grátis, né? Aí algum vai lá e pega rapidinho, né? Agora o outro fica olhando e não se movimenta, né? Quando percebe, o tempo acaba. Então, somos nós, às vezes, na doutrina espírita, né? A gente tem toda essa oferta. Mas aí fica, aonde que fica? A gente fica no Facebook, vendo receita de... né? Aí, quando você vê o tempo... Aí você está ali, você está procurando... Às vezes até já acontece, você está procurando uma coisa de conteúdo, até do estudo mesmo, né? De repente aparece E agora, esses programas são inteligentes, né? Se você pesquisar uma coisa, aqui não pode aparecer, ou para você comprar, ou para você fofoca, essas coisas todas, né? Então, tudo isso vai te desviando, né? A gente tem que tomar muito cuidado. E o livro realmente que é a casa do autor, né? Então, o autor de tudo isso, de todas essas obras que estão aí do Evangelho, né? Espera que a gente faça o quê? Assimile tudo isso, né? Com respeito, com emotividade, para realmente a gente ser agente de transformação. Você pode ler de forma como brincadeira, qualquer coisa, mas a questão, o livro, né? Que tem esse conteúdo religioso, tem que ser lido, né, com respeito, né? E a gente tem que entrar com respeito, porque o livro é a casa, né? Eu sei que ele falar isso, né? E aí eu achei interessante ele falar assim, que a gente tem que fugir da esgrima intelectual, né? Da leviandade, do passatempo, né? Ler para atender, né? Ao chamado de Deus. E a gente ficou só no ler, né? Ainda tem, e outra coisa, atender esse trabalho em nós, né? Porque não adianta cobrar do outro. Se o outro ainda não quer ler, não é uma responsabilidade nossa. Agora, se a gente está lendo e não está colocando em prática, aí sim, é uma responsabilidade nossa. Não?
Então, assim, que a gente possa usar a leitura, o conteúdo dela em nós, né? É porque me chamou a atenção, tipo assim, como ele fala, né? Que quando você desencarnar, né? Você vai se encontrar com quem? Com a sua consciência, provavelmente, né? Com o seu anjo guardião, alguém vai te achar lá, alguém vai te receber, né? E aí você vai ter que dar conta disso, né? E aí eu achei um texto aqui no livro Vozes do Grande Além, chama Palestra Educativa, é um médium desencarnado, que é P. Comanducci, que fala. Então, ele fala assim, na vida espiritual encontrei muitos obstáculos que até hoje não consegui de todo liquidar, em razão da minha imprevidência no trato com os interesses da alma. É por isso que ao nos comunicarmos nesta noite, solicitai a todos os companheiros presentes e ausentes cautela contra o menor esforço, o terrível escalraço que nos ameaça a esfera de manifestações. É por esse motivo que vos pedimos estudo e boa vontade. Não nos reportamos, no entanto, simplesmente ao ato de ler. Leitura só por si, na alimentação da alma, equivale à simples ingestão de alimentos na sustentação do corpo. Imprescindíveis se faz a meditação e a aplicação do conhecimento superior para o acrisolamento do espírito, tanto quanto são necessárias a digestão e a assimilação dos valores ingeridos para a saúde e a robustez do veículo carnal de que nos utilizamos na Terra. A alma necessita incorporar a si mesma os recursos que lhe são administrados pela providência divina através das divinas instruções que fluem do Evangelho, que se derrama da codificação kardeciana, que vertem das mensagens de elevado teor, para que esteja realmente em dia com as obrigações que lhe cabem no mundo. Procuremos, assim, a nossa posição de aprendizes fiéis ao Cristo, de trabalhadores leais da nossa causa, porque, segundo as facilidades do intercâmbio, estabelecidas em nossos templos de caridade e de fé, ou faremos do Espiritismo um oráculo tendencioso e tumultuário para a satisfação de baixos caprichos humanos, ou convertê-lo-emos no grande santuário de nossa ascensão para a divina imortalidade através da imortalização, da sublimação da nossa vida. Quer dizer, é um recurso, né? A leitura, a gente tem todo um instrumento, né? A quantidade de material que tem disponível é muito grande, mas é uma ferramenta que, se mal utilizada, vira uma arma. E aí é o que ele está falando, ele é um médico encarnado e ele vai falar, né? Que ainda encontrou muitos obstáculos que não conseguiu liquidar por conta disso, por conta de não ter absorvido tudo que ele podia ter absorvido. Então, isso é muito sério, né? Verdade. Estamos no horário, Henrique. Bastante. Eu só vou falar aqui, deixar no prefácio do livro, Falando a Terra, né? Quem tiver oportunidade, leia, porque é bonita a leitura também, que fala, no campo da vida, os escritores guardam alguma semelhança com as árvores. Aí ele vai fazendo um paralelo muito legal. Não dá tempo, porque... A gente bota na descrição depois. Mas vale a pena, sim, quem tem o livro, fazer. E eu vou encerrar em termos da prece, uma poesia da Carmen Siniga, que fala, acorda e luta. Acorda enquanto é tempo e atende à vida. Levanta-te e prossegue de alma erguida, a celeste visão. Foge à escura mentira do repouso. Ninguém nasce na terra para o gozo, nem para a quietação. Tudo se move pelos céus profundos, observa a dinâmica dos mundos, do terrestre portal. Constelações e sóis no lar suspenso falam de Deus no espaço excelso e imenso sobre a vida imortal. Contempla em torno de teu passo lento, tudo é luta, batalha e movimento. Serve o mar, serve a flor, tudo é supremo canto de beleza, na evolução de toda a natureza inflamado de amor. Acorda e traz o coração robusto para o banquete sublimado e augusto da bondade e da ação. E desde a carne estranha e transitória, ascenderás feliz de glória em glória ao templo vivo da ressurreição.
uma semana aí de muita Páscoa, gente, muitas descobertas e lutas, né? Se Deus quiser. Vamos em paz, né? Até semana que Deus quiser. Até semana que vem.